Esse sábado era para ser um dia muito fraco com relação a fofocas, com relação a reality show, mas a gente tem muita coisa para falar. E sim, gente, a bomba saiu agora. Inclusive, antes de começar a gravar, eu tava assim em dúvida o que eu ia falar para vocês, porque afinal a gente vai ter que acabar repetindo alguns assuntos aqui, mas não teve como a gente esconder este fato, né? Tem uma pessoa que todo mundo já desconfiava desde sempre da orientação sexual. Todo mundo sabe quem é esta pessoa. Inclusive, ele participou da última Fazenda. Não ficou até o final, decidiu desistir, bateu o sino. Foi uma cena bem dramática, eu falei isso pra vocês. E hoje, muita gente até se pergunta do porquê que ele terminou com a Jaque. Hoje a gente já sabe o que aconteceu. Então a gente precisa falar do Lucas. Sim, o Lucas Souza, ex de Jojo Todinho. É a notícia mais quente do momento. Vou mostrar pra vocês aí o que ele acabou de publicar no Instagram. Tá aqui pra quem não está acompanhando o Instagram dele, tá? Vamos acompanhar aqui o Instagram do Lucas. O Instagram do Lucas, ele acabou de publicar uma carta aberta. E sim, gente, é uma carta longa, tá? Não dá pra gente ler tudo, mas é uma carta onde ele se assume como bi. Sim, ele se assumiu como bi mesmo. Eu vou contar melhor pra vocês essa história mais lá na frente, tá? Que a gente vai entender o que foi que aconteceu, mas tá aí pra vocês verem. O Lucas Souza, ex de Jojo Todinho. Lembra dele? Tá aqui o Lucas, ex de Jojo Todinho, que passou ali a ter uma carreira aparecendo na Fazenda 15. Todo mundo pensou que ele fosse ganhar, inclusive ele, depois que a Raquel foi expulsa, tinha toda essa predileção do público para ganhar, e no final isso foi transferido para Jaqueline. Os dois começaram a namorar dentro do programa, e aí depois aqui fora ficaram no indo e vindo. Eu acho que agora todo mundo entendeu o motivo do porquê o relacionamento dos dois não foi pra frente. Eu, às vezes, já tinha falado que pra mim não era questão de falta de amor ou não. Eu acho que o grande problema envolvia outra coisa. E quando ele tava na Fazenda, a própria Jojo já tinha tirado ele do armário. Inclusive, eu até fiquei me perguntando aqui o porquê que a Jojo demorou tanto tempo pra falar sobre isso, já que isso foi um verdadeiro escândalo na época, a separação dos dois. Porque então que ela levou assim tanto tempo para falar sobre isso e ele levou tanto tempo para responder. Ele foi exposto pela Jojo no final do ano passado, acho que foi em novembro mais ou menos. E aí ele levou quase 6 meses para vir a público e de fato confirmar tudo aquilo que a Jojo tinha contado lá. Sério, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, né? Hoje teve também uma expulsão lá na Grande Conquista, né? Eu vou até mostrar pra vocês logo, pra vocês não ficarem com tanta curiosidade assim, tá? Vocês já imaginam o que aconteceu ali. Vocês já imaginam que o reality show do Carelli é o típico reality show onde as coisas acontecem, né? Então, aconteceu uma briga entre o Ricardo e o Fábio. Fábio, o ex da Jenny Miranda, que também, né, ela expôs ele. Os dois brigaram durante a madrugada, e aí a coisa foi séria, ele pegou uma faca, a gente não sabe como terminou essa história, tá? Porque a Record não mostrou, mas isso foi o que bombou nas redes sociais. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo, tá? Desse momento aí, dessa briga, mas na hora que eu for falar da Grande Conquista, vocês vão entender melhor o que tá acontecendo. Só posso dizer que a Grande Conquista tá longe de ser aquele reality show morno. Em 6 dias que o programa tá no ar, já aconteceu muita treta, já aconteceu muito barraco, coisas que no BBB demoram um pouco a acontecer. Mas é interessante a gente acompanhar, né? Vocês aí deveriam dar uma chance para a Grande Conquista, viu? Vocês deveriam sim, porque a Grande Conquista, ela, apesar de ser toda essa muvuca nos primeiros dias, é um reality show onde as pessoas que entram lá, de fato, estão bem desesperadas pelo prêmio. E olha que não é tanto dinheiro assim, mas
estão bem desesperadas ali, então elas estão mais dispostas a enfrentar todos os desafios de um reality show. Então, vamos lá falar. Também tem outros temas aqui, eu vou mostrar o vídeo do Michael também. Vamos lá, uma coisa por vez, né? Vamos ler uma parte do que aconteceu com o Lucas Souza. Para quem não sabe, o Lucas Souza, ele foi um dos participantes da Fazenda 15. Ele foi um dos peões mais conhecidos da Fazenda 15, se destacou nos primeiros dias, mas teve uma grande briga com a Cariúcha. Então, quando ele passou e teve todo esse problema com a Cariúcha... Gente, eu tô buscando aqui uma imagem dele na época da Fazenda, tá? Uma época dele lá dentro da Fazenda para vocês lembrarem dele lá, ó. Esse aqui com a Adriane Galisteu. Quando ele passou pela Fazenda, todo mundo achava que ele fosse ganhar, todo mundo achava que ele ia se destacar, todo mundo tinha essa certeza. Poxa, ele é o cara que estava ali, enfrentou a Cariúcha, enfrentou muitas coisas, se envolveu com a Jaque, o que muita gente falou que tinha sido estratégia de jogo, especialmente o Black, mas eu sempre discordei dessa visão, eu sempre achei que se fosse uma estratégia de jogo, ele não teria... quase provocado uma expulsão tanto dele quanto do Black naquela briga homérica que teve na Fazenda. Então eu sempre achei que o problema não era esse aí. Eu sempre achei que o Lucas, quando entrou na Fazenda, ele entrou para tentar se desvincular da JoJo e de uma certa forma ele até conseguiu isso, porque aí todo mundo ficou conhecendo o Lucas diferente daquele Lucas que todo mundo lembrava que era o ex da JoJo. Só que muita gente sempre se questionou sobre a sexualidade dele. E aí a JoJo vem e revela isso pra todo mundo lá, quando ela disse qual foi o verdadeiro motivo do porquê o casamento dos dois acabou. Passados quase 6 meses, vem o Lucas e ele mesmo assume isso. Vem o Lucas lá no Instagram dele, depois de eu acho que rolou muita conversa e muita especulação ali pra ele ter que tomar esta decisão. Eu acho que isso envolve sim a Jaqueline de uma certa forma, porque os dois terminaram o relacionamento e voltaram. Então tá aí pra vocês verem, não dá pra gente ler essa carta toda dele, mas eu vou ler alguns trechinhos aqui que eu destaquei. A minha vida foi sempre pautada pela coragem. As necessidades e as dificuldades pelas quais eu já passei na vida fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem. A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. O meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu. Eu me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem sei ainda, estou em processo de autoconhecimento e deveria vivê-lo no meu íntimo. Porém, com tantos comentários, com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês. Espero que esse relato conscientize as pessoas que cada um tem o seu momento, cada pessoa tem o seu momento ideal de falar sobre isso e cabe a cada indivíduo de forma pessoal e intransferível. E que todos nós, independente da raça, cor, gênero ou orientação sexual, merecemos respeito. Tá aí no Instagram do Lucas, a gente destacou aí porque realmente é muita coisa que ele fala, é uma carta aí de 3 stories, mas ele fez isso por causa dos comentários, tá, gente? Muita gente se perguntou qual foi o verdadeiro motivo do porquê ele ali se separou da Jaque. O verdadeiro motivo foi esse, gente. Foi exatamente esse. Não que os dois não gostassem um do outro. Até certo ponto, até acho que eles gostavam sim um do outro. Especialmente a Jaqueline. Ela parecia muito mais apaixonada pelo Lucas do que o Lucas por ela. Mas até certo momento me pareceu sim que ele estava disposto a viver isso, a viver esse momento. Mas aparentemente ele não conseguiu sucumbir, não conseguiu, aliás, ultrapassar esses comentários, acabou sucumbindo a eles. E aí ele teve que assumir a bissexualidade dele, mas enfim.
Fica aí para vocês verem. O Lucas próprio, ele mesmo assumiu a bissexualidade dele. Ele agora vai falar mais abertamente sobre isso e sim. Enfim, para muita gente que acha que isso é errado aí, é um processo longo de aceitação, como ele mesmo fala, para ele não é algo simples, para ele isso é algo mais difícil de compreender. Mas eu acho que a revelação dele explica muita coisa da própria vida dele, do porquê que ele se meteu e se envolveu com tantos problemas ao longo aí desse período que ele se tornou uma subcelebridade depois de ter casado com a Jojo Todinho. Eu acho que agora isso tá bem mais claro, né? Todo mundo tinha essa desconfiança, mas agora parece que essa desconfiança já não existe mais, né? Tá aí por ele mesmo assumindo isso. E aí, a gente vai passar para o nosso próximo assunto, que é justamente o documentário do Davi. Lembra lá que o documentário do Davi já estava quase pronto, que muita gente já estava ali querendo ver o que teria nesse documentário e tal. Mas tem uma coisa que aconteceu que a gente vai ter que contar para vocês, né? O documentário do Davi basicamente já não vai mais estrear no dia 8 de maio. Por conta, inclusive, de toda a polêmica no entorno dele, tá? O término do relacionamento dele com a Mani, a decisão dos produtores do programa foi justamente... Vamos deixar essa poeira baixar um pouquinho? Para aí a gente entender o que a gente está contando aqui? Porque isso realmente foi o que tumultuou todo o processo de pós-BBB dele, né? Então eles precisavam entender para onde a coisa estava indo. E só a partir daí definir para onde é que eles vão, qual é o caminho que esse reality show vai tomar. E aí já tem até um nome definido, né? Para quem ainda não sabe, vou mostrar aí para vocês. Tá aí a notícia, tá lá no UOL, tá? Mas não tá só no UOL, tá no G-Show também. A notícia tá aí para vocês lerem. Documentário sobre Davi do BBB 24 ganha título, data e muito mais detalhes. Vamos ler rapidinho isso aqui. O documentário sobre a vida do Davi, o vencedor do BBB 24, ganhou data e título. O filme se chamará Davi, um cara comum da Bahia, e chega ao Globoplay em 8 de maio. A produção vai contar a trajetória do campeão desde as suas origens no bairro de Cajazeiras, em Salvador, até a final do programa e as primeiras semanas fora do confinamento. O Globoplay divulgou a novidade em suas redes com a frase "Calma, calabresos", que ficou famosa com a participação do jovem no programa. O termo virou até motivo de disputa jurídica entre Toninho Tornado e Mani, ex-namorada de Davi. O documentário vai abordar as estratégias de jogo dele e a vida dele no pós-reality show. Davi disse que quer inspirar muitos meninos de baixa renda como ele foi. Eu gostei até do título, viu? Eu achei que o título ia ser alguma coisa assim, Davi, uma história, Davi, alguma coisa do tipo. Não, achei que foi um título bem interessante, porque é um título que pega um trecho de uma conversa que aconteceu lá dentro do próprio BBB. Lembra lá que rolou uma conversa nos primeiros dias com o Rodriguinho? E aí, essa conversa do Rodriguinho, tava ele, o Pisani, se eu lembro, era ele, o Pisani, tava o Nizam ali, tava algumas pessoas, e o Rodriguinho tava falando assim, que o Davi não tinha nada de especial lá dentro, que o Davi era só um cara comum da Bahia, que não tinha nada pra contar. Aí na mesma ocasião, até o Pisani falou assim pra ele, mas eu também sou um cara comum da Bahia, né? Você tá falando do Davi, mas você tá falando mesmo de mim também. Aí depois, o documentário tava com todo aquele frisson, não, a Globo ia lançar no dia 30 de abril pra aproveitar aí a onda do BBB, a onda desse pós, que os produtores estavam adorando tudo que tava acontecendo, mas no fim, não tava não, né? O documentário foi adiado pro dia 8 de maio, praticamente 8 dias à frente da data original, justamente para deixar essa poeira baixar, para ver aí como é que a Mani também vai fazer nos próximos dias, porque afinal a Mani tá nesse vai e vem aí, tem horas que ela aparece, tem horas que ela desaparece e tal.
Isso pode não ser tão importante, tá? Mas no fim, eles precisam pelo menos dar um ponto final nessa história. Eles precisam saber como é que essa história do Davi com a Manny termina, se os dois vão conversar ou não. Então eles estão meio que deixando a poeira baixar para ver se os dois vão se encontrar e se vai rolar alguma conversa. Eu pessoalmente acho que não. Eu pessoalmente acho que nesse momento não vai rolar, tá? Vai também ter algumas dramatizações, tá? Sobre a vida do Davi. Inclusive, chamaram vários atores para interpretar o Davi. Chamaram outros atores para interpretar a Manny também. Para dramatizar um pouquinho da vida dele. Porque, afinal, não teve ali imagens reais da vida dele. Até porque ele já falou que ele não tinha essas coisas, né? Eles estão arrumando uma forma de fazer esse documentário ter sentido e fazer sentido. Não só para o público, mas para o próprio Davi. E aí eu admito, gente, que eu tô doido pra saber como é que eles colocaram essa história toda que envolveu a Manny, o pós-BBB dele nesse documentário. Eu tô até curioso de saber se eles vão incluir essa parte aí da história, se eles vão incluir essa parte que a gente contou aqui pra vocês sobre a Manny, se eles vão incluir tudo no documentário do Davi. Sério mesmo, eu quero saber se eles vão, porque eu acho que ele não tem como negar que aconteceu algo ali que foi muito mais forte do que a gente imaginou, porque eles não quiseram contar pra gente abertamente o fim do relacionamento deles. A gente só sabe do fim do relacionamento dos dois, porque afinal a gente foi lá, pesquisou e trouxe pra vocês. Eu espero que na Globoplay eles contem essa história, né? Vai ser interessante da gente ver isso. E aí, vamos lá passar para outro tema também que eu tenho que falar para vocês, ainda envolvendo o BBB, tá? Que foi a Alane. A Alane, vocês já sabem. A Alane, ela saiu do BBB praticamente como uma promessa. Ela já saiu direto ali praticamente com um contrato assinado, praticamente tá ali pronta para participar de vários testes e novelas da Globo, né? E hoje saiu uma entrevista dela no jornal O Globo. Essa entrevista aí dela foi um pouquinho esclarecedora para algumas coisas. Tem, por exemplo, nessa entrevista, umas coisinhas que a gente queria saber dela. Ela, por exemplo, admite que ela errou muito em ter falado da Isabelle da maneira que ela falou. Nessa entrevista, ela disse que procura ali um contato, tentar conversar com a Isabelle, mas deixou bastante claro, ela não quer nenhum tipo de contato com o Juninho e nem o Nizam. Ela disse nessa entrevista que os dois representaram aí algumas coisas para ela e tal, então ela não quer ter esse contato com eles, ela não quer buscar resolver qualquer coisa com que eles tiverem que resolver, tá? Ela disse que não quer, que não tá afim. Depois ela falou que o que aconteceu lá dentro pode ter sido distorcido e que eles podem ter distorcido bastante as coisas. Então ela não tá afim de dar espaço para ela, para essas coisas. Ela falou que ela não teve contato com o Nizam, que os dois não se falaram nem no dia da final, lá em que eles estavam lá. No máximo ela falou que os olhos se cruzaram e que eles não falaram em momento nenhum sobre absolutamente nada. E que a única pessoa que ela não quis, de fato, não quis nenhum tipo de proximidade. Também ela falou sobre o Juninho, ela disse que ela não quer resolver nada com ele, que ela não tem nada para resolver com ele. E também disse que ele é indiferente para ela, que tanto faz como tanto fez, que ela não tá afim. Aí também ela falou sobre a mãe dela, ela falou que... Vocês lembram lá em que, inclusive, eu falei pra vocês, a maneira como a Alane falava da mãe dela, parecia que a mãe dela era uma megera, parecia que a mãe dela era uma bruxa que tava querendo tirar ela, né? Mas, enfim, ela disse nessa entrevista que não existe uma relação tóxica entre ela e a mãe dela. E que a única razão que ela tinha ali é porque ela não queria decepcionar a mãe dela. E ela contou que a mãe dela criou ela sozinha, que a mãe dela sempre foi a referência para ela, e que a mãe criou ela para ser uma mulher forte, uma mulher corajosa. E aí ela colocou expectativas na cabeça dela. E aí ela, a partir dessas expectativas, começava a se cobrar,
e começava a achar que ela tinha que ser perfeita e que lá dentro também ela tinha essa expectativa do jogo, que não se concretizou, porque afinal ela não ganhou nenhuma prova. A única coisa que ela disse que essa participação no BBB foi uma experiência, porque ela queria dar orgulho para a mãe dela, que ela falou que é a pessoa que ela mais ama nesse mundo, mas que ela percebeu que aqui fora, quando ela saiu e se deparou com todas as notícias, as pessoas distorceram o que ela falou dentro do BBB, culpando a mãe dela como se a mãe dela tivesse cobrado ela de uma forma tóxica. E ela disse que isso não aconteceu. Ela disse que ficou muito triste pela forma como alguns fãs e algumas pessoas estão abordando esse tema, porque isso pode ter sido distorcido e as pessoas podem estar pensando mal da mãe dela. Com relação a isso, a única coisa que eu tenho que dizer sobre a Alane é que o exagero que ela fala sobre a mãe dela foi ela própria que colocou isso. Quando ela falou da mãe dela, e eu vi aquela conversa no bate-papo, quando ela foi eliminada, e a mãe dela falou, a mãe dela me pareceu completamente oposta àquilo que ela tinha falado lá dentro do programa. A forma como ela se expressou com relação à mãe dela fez parecer para muita gente, não só para mim, mas fez parecer para muita gente, que ela era uma pessoa absurdamente narcisista e tóxica, que queria se realizar através da filha. E, sinceramente, se for isso, eu acho que esse tipo de relação só vai ser descoberta bem lá na frente, quando ela já tiver uma certa maturidade para lidar com esses temas, porque a Alane ainda não tem tanta maturidade para dar com isso, para lidar com todas essas coisas. E aí ela também falou que ela tá aberta para conversar com a Isabelle, porque a relação das duas ficou bem estremecida depois que a Isabelle viu aquele VAR aonde a Alane fala sobre a energia dela, que as duas não bateram no começo do jogo e tal. Aí ela falou que as coisas que ela falou no começo do programa era porque elas não estavam próximas, ela não conhecia a Isabelle. E ela também falou daquele negócio da rivalidade que existe entre Belém e Manaus. Então, que ela achou que isso poderia ser uma provocação para ela e que no final não era uma provocação, que no final as duas acabaram até se dando bem lá dentro e que as pessoas mudam de ideia quando se conhecem e se reposicionam. E aí, por exemplo, elas disseram, ela disse, a Isabelle e o Matheus no começo do jogo se votavam, mas no final do jogo estavam juntos e eram aliados. E ela disse que não teve oportunidade ainda de conversar com a Isabelle, mas está sempre aberto. E é uma pessoa que ela quer ter por perto, que é uma pessoa que ela tem um carinho muito grande. Eu espero mesmo que as duas conversem, porque lá dentro do programa, as duas foram muito nesse discurso de serem do norte, mulheres decididas, mulheres fortes. E tá na hora disso se mostrar aqui fora também. Você não precisa ter essa rivalidade, não precisa levar essa rivalidade Belém-Manaus, que existe aí há muito tempo, por causa disso. Não precisa trazer isso pra frente, não precisa levar isso pra frente também, né? E aí, ela, dos ex-BBBs, é uma das poucas que não está reclamando da falta de dinheiro. Porque a maioria dos ex-BBBs está reclamando que não tá tendo dinheiro ali pra eles. Nesse vídeo aí no card, você pode dar uma olhada lá depois, eu falei que os ex-BBBs estão reclamando da falta de oportunidades que eles estão tendo para se recolocarem no mercado, para voltarem a trabalhar. Até porque muitos deles perderam seus empregos por causa da restrição que a Globo colocou para eles de fazer publis e essas coisas. Alguns que eram servidores públicos foram exonerados porque eles entraram no programa e não pediram licença. Então tá o maior problema na vida deles. Aí o Michael ontem fez um vídeo expondo a Globo e disse que a Globo não tá deixando eles trabalharem. Ele fez um vídeo longo, tá? É 5 minutos o vídeo dele, eu vou passar um trecho aqui que é o principal, aonde ele fala que a Globo não tá deixando eles trabalharem para ganhar lanches ou outras coisas na base do arroba. E aí vários outros ex-BBBs já entraram também, já expuseram que a Globo tá colocando dificuldades para eles trabalharem, a Globo tá dificultando as coisas. E eu tinha até falado para vocês, eles iam fazer isso de uma certa forma, eles iam atrás de fazer isso, porque
eles querem apagar a ideia que veio do BBB 21, a ideia que veio também do BBB 22, que basta você entrar no BBB, que aí você vai se tornar milionário, que você não precisa fazer mais nada, você não precisa nem ganhar nada lá. Saiu, já tá aí com um monte de publi pra você fazer. Aí os outros ex-BBBs mais antigos entraram pra falar sobre isso também. Sabe quem foi que entrou pra falar ali? O Eliezer, lá do BBB 22. E aí causou maior polêmica, porque o Eliezer foi acusado de estar monetizando em cima da filha. Ele fez essa série de posts aí, lá na X dele. Vamos ler esses posts que ele fez aí, tá? Porque muita gente reclamou disso. Aí ele disse assim: sei que muita gente coloca a culpa na Globo, mas na minha opinião, em troca da exposição, ela nos dá algo que nenhum veículo ou programa ou trabalho nos daria em tão pouco tempo, que é a fama a nível nacional, e cabe a nós paciência, maturidade e sabedoria para transformá-la em dinheiro. Não acho que seja obrigação da Globo fazer todo mundo ganhar dinheiro, por mais que sabemos que eles fazem rios de dinheiro com a exposição. Todo anônimo que entra no BBB tem essa expectativa de fazer muito dinheiro com publi no pós. E eu acredito que criamos isso depois do BBB 21, onde todos os participantes fizeram grana com muita rapidez. Mas a verdade é que é difícil demais e que esse lance depois do BBB Tô Rico é pura ilusão. Ele fez outros posts, tá? Porque o post dele é relativamente longo. E a gente vai ler umas coisinhas aqui que ele falou com relação à filha dele, com relação à forma como ele passou a ganhar dinheiro depois que ele saiu do BBB. E aí ele falou o seguinte, que lá o BBB dá essa chance para ele, mas que o grande problema é que eles lá dentro não têm esse plano B. E aí ele mesmo falou que muita gente tava ali esperando que... você saiu do BBB, eu vou ter um monte de publi aí na minha frente. Aí ele disse que isso não vai acontecer. E aí uma pessoa respondeu ele, né? E disse que o Eliezer só não caiu no esquecimento porque ele se casou com a VTube. E aí o Eliezer disse assim, não, que ele não ficou conhecido por ser marido de alguém famoso. E que isso não é o suficiente para se manter na mídia e muito menos fechar publis. Ele falou o seguinte, se fosse assim, todos os maridos de alguém famoso estavam na mídia bombando. Eu não caí no esquecimento porque eu tive a estratégia e me achei em um nicho. Em outras palavras, para a marca, isso é construção. E discurso, eu fiz dinheiro como pai da Lua, não como marido da VTube. E aí depois todo mundo acusou ele de estar monetizando com a filha e causou polêmica aí. Com relação ao Eliezer, do BBB 22, ele soube se manter na mídia não só por causa da filha, do casamento dele com a Lua, com a VTube, desculpa. Porque o Eliezer, de uma certa forma, ele já entrou no BBB com esse negócio de mudar a aparência. Ele sempre ficou conhecido, aliás, dentro do BBB 22, por causa disso. Quando ele saiu, e aí quando ele foi líder, mostraram as fotos dele eram bem diferentes, inclusive. Aí todo mundo falou, era você mesmo nessa foto? Era você que estava aqui? Porque era bem diferente do rosto dele. E aí ele falou que por muitas vezes ele realmente trocava, fazia procedimentos estéticos e tal. E quando ele saiu do BBB, ele continuou vendendo essa imagem de que ele fazia muitos procedimentos estéticos e que ele mudava muito o rosto. Só que depois que a filha dele nasceu, no ano passado, em 2023, ele meio que deu uma alterada aí nas coisas. Ele passou a vender a imagem de pai zeloso, passou a vender a imagem de marido zeloso também. E aí essa coisa foi também pegando e foi construindo uma marca. Tanto que ele vive fazendo publi sobre essas coisas, tá? E não foi só ele que se manifestou com relação a essa coisa de publi, essa coisa aí do pós-BBB. Outra pessoa que também se manifestou foi o Arcrebiano. Lembram do Arcrebiano lá que em 2021... o Arcrebiano, ele basicamente viveu o ano inteiro na televisão. O Arcrebiano, no BBB 21, ele foi, acho que o terceiro eliminado de lá,
Se foi o segundo ou o terceiro, eu não vou lembrar agora pra vocês, porque faz muito tempo. Mas ele teve todo aquele envolvimento com a Carol Conká, ele teve toda aquela coisa. E aí ele falou que era o sonho dele estar no BBB, mas aí, depois do envolvimento dele com a Carol, ficou o clima difícil e tal. Ele acabou pedindo para ser eliminado, porque ele não aguentava mais e tal. E pouco depois dele sair do BBB, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi logo chamado pro No Limite, que veio a seguir. E aí no No Limite ele ficou também bastante tempo, acho que ele durou ali, acho que ele foi acho que ele foi o quinto, sexto eliminado, ele ficou um pouquinho mais de um mês lá também. Aí depois disso ele caiu na Fazenda 13 e foi inclusive o segundo colocado, quem venceu foi o Rico. Então ele passou o ano inteiro ali, não precisou pagar aluguel, não precisou pagar conta, não precisou se preocupar com nada porque ele estava na televisão. E aí ele falou sobre essa coisa toda. O Arcrebiano disse isso aqui em resposta ao Eliezer. A Globo é uma máquina de imprimir dinheiro. Nosso BBB 21 foi referência. A mudança do contrato sempre será uma constante mudança. Como eu já falei aqui, a maioria do elenco do BBB 24 é de pessoas que naturalmente já não despertam muito interesse. Por exemplo, quem vai querer dar oportunidade para quem não é tão relevante e não se destacou no programa, seja de forma positiva ou negativa? Eu acho muito complicado sim, mas não dá para negar que houve muita ilusão dos ex-BBB 24 em achar que eles iam sair do BBB e iam ficar ricos do dia para noite. A maioria não tinha um plano B. E os que se destacaram mais estão tendo oportunidades, mas quem não se destacou não está tendo. Só que a ilusão do BBB 21 e 22 continua. Esquecem de um detalhe. O BBB 21 e o 22 foram ao ar no momento onde a pandemia chegava no auge. Naquela época, nenhuma emissora conseguia exibir programação inédita. Até se cogitou que a Globo se perguntou, aliás, se a Globo ia mesmo produzir o BBB 21. Mas, no fim, eles optaram mesmo por produzir o BBB 21 e ele veio. Só que era a única coisa inédita que tinha na televisão, né? E isso foi tudo cercado de muito cuidado. A mídia inteira estava olhando para o BBB 21. Por não ter muita coisa inédita no ar naquela época, era óbvio que o público ia dar mais atenção aos ex-BBBs. E no caso do BBB 21, o elenco escalado também era muito carismático. As pessoas que entraram ali eram muito boas mesmo. Isso também ajudou bastante a repercussão do BBB. Coisa que não aconteceu do mesmo jeito no BBB 22. Mas ainda assim, teve gente do BBB 22 que se manteve relevante até hoje. Aí, no BBB 23 em diante, vocês sabem que as coisas foram baixando, as coisas foram caindo. E voltou a ser o que ele sempre foi. Muitos ex-BBBs ainda estão com essa imagem na cabeça, assim, eu vou entrar no BBB, vou ser um ex-BBB, e aí vai ser tudo fácil pra mim, vou ganhar dinheiro e tal. Não é assim, gente, não é assim que funciona. E se você não tiver um plano B, você realmente não vai se sustentar, você realmente não vai aguentar ali, se você não tiver economia pra se manter, realmente você vai se dar mal. E muitos deles se deram mal por causa disso. Acharam que saindo do BBB iam ter dinheiro aí a rodo. Não foi o que aconteceu. E por falar no pessoal do BBB 24, sabe quem é que tá no radar do Carelli para entrar na Fazenda 16? Sim, porque apesar do Carelli estar preocupado agora com a grande conquista, em paralelo ele já tá pensando aí na Fazenda 16 e o elenco já tá começando a ser sondado. Ainda não tá 100% escalado, tá? Porque isso só vai ser escalado, terminado de escalar, no final de julho, começo de agosto. Mas a gente já tem uma ideia de uma pessoa que provavelmente pode estar na Fazenda 16. Ah, antes de eu falar da Fazenda 16, deixa eu mostrar o vídeo do Michael aqui, porque muita gente ainda não teve oportunidade de ver ele reclamando da falta de oportunidades que o BBB não mostrou pra ele. Rapidinho. Vamos lá. Vocês estão, né? Vocês estão em algum lugar do mundo. Vocês estão pra alguém em qualquer ambiente. Não vocês estão pra mim. Eu tô com roupinha
recém-feito cirurgia, porque enquanto eles aceitarem arroba, a gente vai viver dessa forma, com dente, com cirurgia, enfim. Tô assistindo Projeto Adam, inclusive, maravilhoso filme, e tô aqui com todos os boletos aqui, ó, e não são pouco. Ah, inclusive remédio, Receita Azul, vocês sabem o que significa Receita Azul? É, Receita Azul. Tem aqui um boleto do condomínio que eu nem abri porque eu não vou pagar agora. Tem outro boleto do condomínio que eu não abri porque eu vou pagar agora. Tem aqui minha taxa de lixo ou meu IPTU, eu não sei. Aqui mais um aqui é o IPTU, lá era a taxa de lixo. Aqui é uma notificação de boleto atrasado, do carro talvez esteja atrasado. Nome no SPC, no Serasa, 3 cartão de crédito atrasado. É assim que tá a vida do ex-BBB. Aí eu ouço assim, ah, mas você se sujeitou a isso, você quis isso. Sim, eu quis isso, eu sonhei com isso. Só que ninguém sabe quando as coisas acontecem. Como as coisas acontecem. Vocês todos já sabem até quando vai o nosso contrato, eu não posso nem falar sobre isso. E sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, estamos sendo impedidos de fazer publicidade. Estamos inclusive impedidos, como o Léo Dias já falou, de receber lanche, pizza, esse tipo de coisa em casa. Infelizmente. Tá muito ruim, tá péssimo, não tá bom, tá horrível. Tem um monte de gente falando sobre isso e eu cansei de me calar. Eu já chorei hoje, tenho chorado todos os dias. Vocês veem sorrisinho aqui, vocês veem alegria. Nem sempre é de verdade, nem sempre é real. A situação tá péssima. Você que vai participar do Big 25, segura essa. Para você que se inscreveu pro Big Brother 25, eu comprei um telefone para participar do Big Brother Brasil. Sim, existe uma etapa que a gente vai precisar mandar fitas e vídeos e fotos para eles em algum momento. Eu não vou falar mais sobre isso. E eu não tinha um telefone. Mas eu queria realizar o sonho da minha vida. E quando tu está prestes a realizar o sonho da sua vida, você dá um dedo por ele. Só que a dor de perder um dedo, a gente só sabe depois que perdeu o dedo. Quanto a nossa vida piorou, quanto a nossa vida tá ruim, quanto a nossa vida tá medíocre, quanto eu retrocedi, porque vocês viram uma tia da merenda e alguns humoristas fizeram piada com o meu tênis, fizeram piada porque eu viajava. Sim, eu era uma tia da merenda que vivenciava tudo isso. E como eu falei, eu era muito mais feliz que muita gente que ganha muito mais dinheiro do que eu. Ou que ganhava, né? Porque hoje qualquer um ganha mais dinheiro do que eu, porque eu sou desempregado. Então, para vocês que estão vendo a gente em show, passeando, comendo alguma coisa, cada vez que a gente come alguma coisa, cada vez que a gente posta alguma coisa, nós temos que pedir autorização para fazer isso. Nós precisamos mandar um e-mail, nós precisamos mandar um WhatsApp, e muitas vezes nos é negado. Final de semana passada eu estava num rodeio porque os meus amigos estavam pagando a carne que eu estava comendo e a bebida que eu estava bebendo. E eles vieram me buscar em casa. Eu não tenho dinheiro para sair de carro passeando. Eu não tenho dinheiro para comprar lanches. Eu não tenho dinheiro para sair numa sexta-feira à noite. Eu tô de roupinha pós-cirúrgica. Porque toda cirurgia foi em parceria ao Dr. Paulo Martin e eu agradeço demais ele porque isso tem mexido com o meu emocional. Eu tenho dentes porque foi parceria também. E isso tem me ajudado a me alavancar o meu emocional. Porque tá muito ruim. O emocional tá muito ruim. Isso tudo para dizer para vocês, como um monte de outros ex-brothers estão falando, eu realizei o sonho da minha vida. E isso mantém o meu sorriso. Isso mantém minha alegria em algum momento. Só que quando eu penso que eu sou um cara que... Gente, eu não vou passar o vídeo todo porque ele é bem longuinho, ainda falta um pouquinho ele falar. Mas no fundo, o que vocês entenderam é... eles não conseguiram se recolocar. Ele reclama que ele precisou vender a moto dele, que ele não conseguiu pagar IPVA, essas coisas, que ele praticamente já perdeu o emprego dele porque ele não conseguiu ganhar dinheiro, não conseguiu essas coisas. Então ele tá realmente muito revoltado com essa situação da Globo, da situação deles lá. Então, a única coisa que eu tenho a falar sobre isso é... muitos deles acreditaram nessa ilusão. E hoje eles descobriram que a realidade é bem diferente daquilo, né? A realidade não é aquela coisa. A única pessoa que nem foi BBB, mas estava ligado a um ex-BBB, que a gente sabe que tá aí para se dar bem, eu vou dizer para vocês quem é esta pessoa.
Porque agora ela tá lá com a Marlene Matos, agora ela tá lá sendo acompanhada, e ela conheceu a Marlene Matos. A Camila Moura, ex do Buda, conheceu a Marlene Matos pessoalmente. Sabe lá a Marlene Matos, que foi uma das responsáveis pela colocação da Márcia Fu na Fazenda 15? Pois é, ela conheceu e ainda escreveu lá no Instagram dela isso aqui: a vida é feita de encontros. Foi incrível a noite ao lado de vocês. Escreveu ela nessa legenda aí dessa foto que vocês estão vendo aí. Então, será que vai vir Camila Moura na Fazenda 16? Lembrando que a Marlene Matos estava lá, assim, meio que do nada, enfiou a Márcia Fu no meio. Então, essa é uma sondagem de elenco, tá? Eu tenho basicamente isso aí em mente, que a Camila Moura tá... Se ela não tiver na Fazenda 16, mas nas 17 você pode ter certeza que ela vai estar. Mas o Carelli já tá ali, né? E ele basicamente vai dar uma explorada nessa reclamação desses ex-BBBs também. Porque muitos não conseguiram fazer dinheiro. E na Fazenda eles não têm muito essa restrição. Você se destacou lá, você pode ter a sua própria assessoria, você pode ter as suas próprias coisas que a Record não vai reclamar. Vamos ver, talvez esse BBB, essa Fazenda 16, seja basicamente feita de ex-BBBs ali, para que tenha uma nova chance. E dentre esses ex-BBBs, coloquem a Camila meio que indiretamente, né? Que meio que indiretamente ela foi uma BBB e se destacou bastante. Não tem como a gente não dizer que a Camila Moura não ganhou ali destaque. Inclusive, ela ganhou mais seguidores que muitos BBBs que foram bem longe no jogo, tá? Muitos. Ela tem mais seguidores que a Fernanda, por exemplo. Ela tem mais seguidores que a Pitel. Ela tem mais seguidores ali que muita gente. E agora, né? Provavelmente isso vai aumentar e vai melhorar ainda mais. Enfim, por falar em reality show, a gente vai terminar o nosso vídeo de hoje comentando com vocês como é que foi a grande conquista nessa última madrugada, né? Ontem eu já tinha falado para vocês que rolou ali uma decisão sobre ir ou não ir para a festa. Aí o pessoal da Casa Verde começou a discutir ali por causa da decisão do Bruno Danese deles não irem para a festa. E aí um dos motivos era exatamente esse, eles estavam com medo da consequência. Só que aí a discussão era exatamente pela falta de posicionamento, porque alguns não concordaram com essa decisão, enquanto a maioria apoiou e disse que era necessário eles ficarem de fora. Aí essa moça que vocês estão vendo aí na tela, Estel, acho que é Estel o nome dela, começaram a trocar farpas, começaram a tretar. E aí até a Preta Praiana entrou no meio ali, começaram a discutir por causa dessa decisão do Bruno Danese, dessa decisão de não irem para a festa, para não sofrerem consequência. Aí o Guipa lembrou ali que faltou muita personalidade deles ali dentro, que eles poderiam sim ter dito que queriam ir pro jogo, elas poderiam ter batido o pé, mas não foi isso que elas fizeram, e depois elas se negaram ali a concordar com ele, voltaram a discutir. Aí a Esté e a Carol tretaram por causa dessa escolha que o Danese falou, só que o Danese também perguntou se elas queriam ir, se eles estavam a fim de ir pra festa, e eles disseram que eles não queriam enfrentar ali todos os problemas, eles não queriam enfrentar toda a consequência que viria. E aí o Guipa insiste que faltou personalidade de muita gente, faltou posicionamento deles, porque eles poderiam simplesmente ter dito, então tá bom, eu quero ir pra festa, vamos lá, eu vou convencer vocês a irem pra festa, e a gente vai pra festa, vamos enfrentar a consequência junto. Esse tipo de personalidade faltou mesmo pra muita gente ali dentro, tá? E os poucos que têm personalidade acabaram se destacando de outra maneira, né? Aí a Preta Praiana começou a gritar com todo mundo ali, aí falou, eu não quero saber da opinião dos outros, eu quero saber da minha opinião sobre esses fatos. E aí essa gritaria dela, ela disse, eu não sei jogar mesmo, eu não sei que nem o que eu tô fazendo aqui, mas eu vim pra aprender, então tô lá, vou aprender a jogar e pronto. Inclusive, ela aproveitou bastante a festa, né? Vocês vão entender o porquê. Aí quando começou a festa... Detalhe, uma festa sem música, né? Eu não entendi por que eles não colocaram música ali. Mas teve a festa aí, todo cheio de salgadinhos, um open
de salgadinhos, um open ali de refrigerante, de tudo de guloseimas que eles poderiam comer. E muitos deles só foram exatamente porque eles estavam morrendo de fome. O negócio ali bombou pra caramba mesmo, essa festa. Chamou a atenção de muita gente. Teve um momento da festa, inclusive, que a dona Geni, sabe quem é a dona Geni? A mãe da Jaqueline, deu até um selinho lá no Bruninho Mano. Todo mundo ali dizendo lá pra ela dar esse selinho, todo mundo ali dizendo pra ela beijar ele. E eles foram até provocar o pessoal da Casa Verde. Ó, vocês estão perdendo aqui, vocês não quiseram participar pra não levar consequências, vocês estão perdendo aqui. Vocês estão perdendo toda essa fartura de comida aí. Aí no meio dessa coisa toda aí, desse beijo da dona Geni, o pessoal da Casa Verde começava a ficar chateado. E aí o Bruno Danese precisou aparecer e esclarecer qual foi a decisão dele de não ter ido para a festa. Por que que ele fez isso? Aí o Guipa falou que ali é um jogo de posicionamento e eles se posicionaram em não ir para a festa. E que não ir para a festa era um posicionamento forte também. Aí o Danese lá explicou assim para eles: a nossa decisão de não ir para a festa foi uma escolha que nós tivemos, porque o objetivo, o jogo, pelo que ele entendeu, é justamente diminuir as pessoas da nossa casa, é diminuir as pessoas que estão aqui dentro e botar mais pessoas pro outro lado. Então, nesse sentido, até que o Bruno Danese teve essa leitura legal do jogo, porque o objetivo é esse mesmo. Você tá com uma casa cheia de pessoas, você precisa ficar confortável. E para você ficar confortável lá, você tem que mandar pessoas para fora. É impossível não mandar pessoas para fora. Aí o Guipa disse que isso pode prejudicá-los, de chegar na mansão e tal. Só que aí o Danese explica que nas zonas de risco, a maioria das pessoas das casas laranja e azul estão lá. E isso aumenta mais a probabilidade deles serem eliminados e do pessoal da Casa Verde permanecer por mais tempo e ter mais chances de ir para a mansão. E aí eles concordam que, realmente, em parte, eles precisam mesmo ir para cima lá dos outros, botar mais gente possível do outro lado, porque vai ter muita gente nas outras casas, enquanto eles, na zona de risco, vai indicar 2 ou 3 pessoas ali, porque cada zona de risco vai diminuindo. E aí eles só esquecem desse um pequeno detalhe aí, nesse plano que o Bruno Danese montou junto com eles. Carelli, né? Carelli vai sempre tombá-los. E aí o Guipa falou assim que o público é quem escolhe, mas se facilitar deixando a casa vazia, é o que eles precisam fazer como estratégia de jogo. E aí, durante a festa, o Fred apareceu e disse que agora era a hora de fazer a troca das casas. Aí, a Edilane foi puxada pelo Lucas pra ir pra Casa Laranja. Ela não gostou muito no começo, tá? Ela ficou chateada porque ela foi selecionada pra ir pra lá. E aí, depois, a Gabriela apareceu lá e escolheu outra pessoa da Casa Verde. Aí, no começo, a Edilane saiu, foi lá, perguntou se podia comer, que ela tava com fome. De uma certa forma, ela saiu até ganhando, né? Foi pra casa mais desconfortável, mas pelo menos comeu alguma coisa de diferente. Aí depois, a Gabriela também teve que tomar a mesma decisão que o Lucas. E aí a Gabriela puxou a Preta Praiana, puxou ela pra ir pra Casa Azul. E aí, depois eles perguntaram assim pro Fred: a gente vai poder comer isso aqui? A gente vai poder comer por mais tempo isso aqui? Eles ficaram pensando ali, o Fred demorou a responder. Inclusive, a menina, a Gabriela, falou que o Fred é muito debochado, que o Fred falava muitas coisas. E de fato, realmente ele é mesmo muito debochado às vezes. Pra quem não entendeu, o Fred é essa inteligência artificial que o Carelli criou, que na verdade é apenas um substituto da Raquel Sherazade quando a Raquel não está disponível para ir para o estúdio o tempo todo. Então eles escolheram aí, e provavelmente vai ser o Fred que vai comandar várias e várias dinâmicas da Grande Conquista. E aí depois do Fred ter deixado todo mundo comer, a festa seguiu. Só que vocês sabem, é um programa da Record. Então o programa da Record, a festa também não dura muito tempo, não dura a noite toda.
Aí, em outro momento, depois que liberaram todo mundo, eles improvisaram aquilo que a festa não teve, né? Fizeram uma roda de funk e uma roda de samba ali para passar o tempo. Enquanto isso, lá na Casa Azul, depois de tudo isso, depois de todo esse improviso aí, a Gabriela teve uma discussão com a Grace. A Grace foi tentar conversar com a Gabriela, só que ela não gostou. A Gabriela disse que a Grace estava com um tom de voz muito elevado. Aí a Grace disse pra Gabriela que ela não gostou, que ela mandou a Jordana pra outra casa, pra Casa Laranja. Aí a Gabriela falou que, assim, perguntou pra Grace: por que você tá tão desestabilizada com essa decisão? E se ela não conseguisse se manter no jogo sem a Jordana, por que você não poderia jogar sozinha? Aí a Gabriela disse pra Grace que ela fez isso pra Grace ter uma chance de aparecer mais no jogo, pra Grace ver que ela também tem como jogar sozinha, porque as duas estavam muito grudadas. Só que a Grace disse o seguinte: a Grace disse que pareceu que ela tinha combinado isso com o Lucas para escolher a Jordana para ir lá para Casa Azul, e pareceu que ela quis fazer aquilo de propósito. Aí a Gabriela falou que não foi de propósito, que ela fez isso para separar mesmo as duas, porque ela queria que as duas aparecessem mais no jogo. No fundo, vamos ser sinceros, que a Gabriela quis fazer isso de propósito mesmo, né? Ela quis. Então, foi isso aí. Aí, de madrugada, aconteceu a briga entre o Ricardo e o Fábio. Essa briga levou à expulsão do Ricardo de lá. De madrugada, vamos contar a briga desde o começo, tá? A MC Mari entrou no quarto e reclamou que a cama dela tinha uma sunga molhada bem em cima. E aí, eles perguntaram de quem era aquela sunga, quem é que tinha jogado em cima da cama dela. E aí todo mundo disse: essa sunga é do Ricardo. Então ela vai lá e confronta o Ricardo: é sua mesmo essa sunga? Só que aí o Ricardo disse que não era dele. Não, isso não é minha, não. Aí a MC Mari olha e diz pra todo mundo: a minha cama tá molhada, e ficou parecendo que colocaram isso aqui, essa sunga molhada, de propósito. Ficou parecendo aí um ataque pessoal. Aí o Fábio foi lá e tentou conversar com ela, e ajudou a virar o colchão, ajudou a conversar ali e tal. Só que aí ela continuou dizendo: poxa, minha cama tá toda molhada, eu tô aqui tentando descansar e tal. E aí ela começa a jogar a roupa. Desculpa, o Fábio começa a jogar a roupa em cima de outras pessoas e depois em cima do Ricardo. Presta atenção que ele pega a roupa, esse montinho aí ele vai jogando ali em cima de uma outra pessoa que tá dormindo ali no chão. Aí depois ele pega essa roupa e joga em cima do Ricardo. Aí o Ricardo se levanta completamente revoltado porque o Fábio fez isso. E aí os dois começam a gritar. O Ricardo pergunta pro Fábio por que ele o afrontou. Aí ele começou a falar num tom mais grosso com o Ricardo. Disse: vira homem, cara. Seja homem, assume que você fez. Aí o Fábio, nesse momento, parecia que ele tava debochando da cara do Ricardo. Pareceu mesmo, tá? Pareceu um deboche. Se vocês olharem pra cara do Fábio, vocês vão ver que o Fábio, de uma certa forma, tava meio que debochando. Porque no meio dessa confusão toda, enquanto o Ricardo tava gritando: seja homem, assuma o que você fez e tal, o Fábio disse que isso era um show da Xuxa. Ele falou isso na cara do Ricardo. Ricardo ficou pé da vida e disse pro Fábio que isso era desrespeito. Aí o Fábio falou: quem desrespeita as pessoas aqui é você. Aí a MC Mari volta lá a dizer, foram chamar a pessoa que seria a dona da sunga, tá? No meio disso tudo, a briga continuou rolando. Mas vejam aí a cara do Fábio. Ele de fato tava debochando dessa situação. Só que aí, depois, no meio dessa briga toda aí, o Ricardo disse que estava doente, que estava cansado e tal. Ele parou por um momento a conversa. E aí a outra pessoa, que seria a dona, entrou lá no quarto e ele foi perguntar se a sunga era dele mesmo. Ele foi perguntar: cadê a sunga? Era a minha sunga? E aí o Fábio disse assim: a gente estava aqui tentando redistribuir as coisas e o Ricardo estava dando o show da Xuxa.
Aí a discussão continuou, tá? A discussão foi um pouquinho longa. E teve um momento que o Ricardo se levantou e foi pegar a tal faca. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo que a Record liberou disso, tá? É um vídeo de 16 segundos de uma chamada que vai ser exibida. Mas ao mesmo tempo, a menina lá, a MC Mari, reclama que a cama dela tava toda molhada, que ela chegou ali, viu, ela queria dormir e ela ainda teve que pegar numa coisa que tava freada de bosta. É o que ela falou, tá? Ela realmente tava muito chateada com isso. E aí não tem como eu não passar o vídeo desse momento pra vocês. Esse vídeo foi liberado pela Record, tá? Foi um vídeo de hoje à tarde, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que foi o vídeo da briga dos dois. No momento em que ele se levanta e vai pegar uma faca. Todo mundo ficou desesperado, tá? Não foi pouca coisa, não. Então vejam aí esse momento em que ele vai, pegar as coisas. Olha só. Aí eu joguei pra cá, chega o síndico que tava aqui. Nossa senhora, ô seu velho. Que Deus, que é isso? Aí vai pegar uma faca, cara. Não, ele tá pegando faca. Ele tá pegando faca, cara, ele tá pegando faca. A gente não sabe como isso terminou, tá, gente? Porque a Record não liberou isso, tá? A Record disse que eles vão mostrar isso no programa de hoje à noite. Só hoje à noite que a gente vai saber como o Ricardo foi expulso da Grande Conquista. Só hoje à noite. Antes disso, eles não vão mostrar nada pra gente. Antes disso, a gente realmente não tem como saber. Mas entendam que a discussão ali começou apenas por causa dessa história dessa sunga e foi escalando, escalando. Como tudo ali na Record vai escalando, né? Aí hoje de manhã não teve lá muita coisa, tá? Realmente não teve assim grandes coisas. Teve lá um momento, depois dessa briga toda aí, desse deboche todo dele aí, dessa coisa toda do Ricardo se levantar e pegar a faca e voltar. Depois disso tudo, desse deboche aí, de manhã o Mad Show foi reclamar ali que a casa tava muito suja, que ninguém tava limpando ali. Inclusive ele falou, vai doer a perna de vocês se vocês não se levantarem, vai quebrar a perna de vocês se vocês não limparem a casa, olha a sujeira que tá isso aqui. Aí ele pegou e ele foi limpar e reclamou que o pessoal da Casa Verde não tava limpando. E lá na Casa Laranja, a dona Geni disse que os vileiros ali são muito ingratos. Ela desabafou isso com o Haddad e com a Anaí durante o café da manhã. E ela disse que muita gente ali deve aprender a dividir as coisas. E chamou quem tá dizendo que ela tá distribuindo mal as coisas de ingratos. Aí ela falou, eu não quero sair daqui da cozinha. Mas se as pessoas quiserem me tirar da cozinha, tudo bem, eu saio. Mas eu vou sair com meu coração doendo. Só que eu não volto mais se me tirarem da cozinha. Não vou mais dar dicas de como coisar os alimentos. Não vou ajudar mais em nada. E aí ela continua. Ela diz assim, que as pessoas precisam esperar pelo colega e dividir. E que o que tá pegando pra ela é a ingratidão das pessoas que estão lá dentro. É a ingratidão das pessoas que estão fazendo essas coisas com ela. Ela tava realmente chateada. Aí o Haddad falou ali que não vai sair, que ela não precisa sair da cozinha e que ninguém vai tirar ela da cozinha. E aí ela falou com a Anaí, porque a Anaí queria levar a comida pra baronesa no quarto. E aí ela falou, não foi só a Anaí, tá? O Caio também. Ela falou assim, ó, você não vai levar comida pra baronesa. Ela que tem que vir buscar aqui. Ela tá doente? Ela precisa de alguma coisa? Isso é muito chato. Manda ela vir aqui comer. O que der dela tá guardado aqui, vou guardar pra ela. Não pode ficar comendo no quarto. Já viram a bagunça que tá ali embaixo daquele quarto? Aí a baronesa depois foi lá e foi pegar a comida que a Geni tinha separado pra ela. E ela não gostou muito quando ela descobriu o que a Geni tinha falado. E aí depois a baronesa foi falar com o Haddad e disse que pra ela seria muito injusto se a dona Geni e o Caio fossem pra mansão e ela não. Seria muito injusto isso acontecer. Aí ela falou que ela não vai se colocar na zona de risco, mas também que ela vai se posicionar sempre que for preciso. E aí ela foi listando vários nomes que ela acha das outras casas que vão subir para a mansão.
Só que aí depois ela disse que seria muito injusto ali na Casa Laranja a Geni e o Caio irem e ela não. Porque ela tá ali se posicionando, tá colocando o cara a tapa e no final ela tá acabando por se dar mal. Aí o Haddad falou que ele também não concordava muito com essa visão de achar que os dois iam pra mansão e tal, porque eles não estariam fazendo muita coisa lá dentro. Ele acha que ele também pode ir pra mansão. Só que a baronesa continua nessa, né? Ela tá muito chateada com toda essa história, ainda mais depois da dona Geni proibir de levarem comida pro quarto. Parece que ela tá muito acostumada com isso. Aí hoje à tarde teve a formação da zona de risco, tá? Isso aqui é rapidinho, tá? Eu sei que o vídeo tem mais de 1 hora, mas é rapidinho. Tatiane, Neuma e Anaí discutiram com o Lucas Albo depois das escolhas da zona de risco. O Lucas indicou a Tatiane direto para a zona de risco. Aí ela já saiu de lá gritando, chamou ele de Maria vai com as outras, disse que ele não tem opinião própria, que ele não tem atitude, chamou ele de um líder de bosta e brigou com ele ali mesmo, com a Raquel Sherazade, falando ali, pedindo para ela parar, pedindo ali para ela se controlar. Tanto que a Raquel Sherazade até falou assim para ela, ó, se a Tati quebra barraco, quebra o seu barraco, mas volta para lá. E ela ficou muito, mas muito pé da vida com tudo isso. Aí ela disse que se ela voltar como dona, ela vai mandar o Lucas lavar muito pano e muito chão pra ele saber o que é liderar, porque ele não sabe o que é liderar. E ele tava desse jeito aí, tá? Desse jeito mesmo. Aí depois ele foi indicando outros nomes pra irem pra lá também. Aí ele indicou a Anaí. Aí a Anaí disse que ele era uma planta e que se ela for dona, ela vai mandar ele lavar os banheiros, porque ele não sabe o que é liderar. Aí depois a Tatiane se meteu e disse assim que ele era um moleque, que ele não sabia fazer nada, e ele só tava nem aí pro que elas estavam falando. Aí quando ele indicou a Neuma, ela também foi e repetiu a mesma coisa, que ele é Maria vai com as outras e tal, e que ele não sabe ter opinião própria. Depois disso, a Raquel mostrou pulso firme, inclusive, e disse que isso era um desrespeito com ela, porque ela já tinha dito que era para eles apenas aceitarem o negócio e ficarem calados. Mas eles não aconteceu, tá? E rolou esse barraco aí que eles cortaram o sinal da gente que tava vendo lá no Play Plus. Mas todos foram nesse mesmo sentido. Aí a Vanessa foi lá, se levantou, foi defender o Lucas. Aí a Tatiane foi pra cima do Lucas de novo, chamou ele de moleque, chamou ele de bosta, disse que ele não sabia liderar e tal. Aí depois ela mesma foi lá defender o Lucas. Aí ela disse que ela conhece o Lucas aqui de fora e que ela não concorda com o que estão dizendo sobre ele. Ela disse que tava de saco cheio do que estão falando dela, de que ela tá protegendo o Lucas. Aí a baronesa meio que se meteu e disse assim, se eu tô aqui eu vou ajudar o meu aliado e vou ferrar o meu adversário e tal. Foi isso aí a briga deles, tá? O resto da tarde foi só esse falatório sobre essa zona de risco, porque ainda vai ter a prova, tá? Ainda tem a prova dos donos. E aí a Lisiane também se meteu no meio dessa discussão, ela discordou da baronesa e disse que ela foi lá pra jogar também, mas que tem muita gente lá que tá indo só pra fazer VT e que isso tava muito claro. Enquanto isso, lá na Casa Azul, a Grace tava brigando com a Gabriela porque a Gabriela não quis indicá-la pra zona de risco. E aí a Gabriela falou o seguinte, eu realmente não quis te colocar na zona de risco porque eu não queria que você voltasse dona, só por isso. Eu não quero você como dona. Aí então o Fernando começou a entrar no meio da discussão, aí eles começaram a puxar assuntos antigos entre eles e tal, porque os dois sempre brigaram desde o começo, inclusive os dois mal se olham ali. Essa foi o resumo do resumo da Grande Conquista, gente, tá? Porque tem muito mais coisa aí que eu poderia falar pra vocês, mas a gente já passou de 1 hora nesse vídeo aqui. Então, depois do programa hoje, a gente volta aqui com um vídeo pra gente comentar como é que foi a expulsão do Ricardo. Aí a gente traz um pouquinho mais de detalhes. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.